A Agricultura BR destaca mais uma vez a Operação Carne Fraca, vai se tendo desdobramentos que mostram que a situação não é bem aquela que foi colocada à disposição no último dia 17, na última sexta-feira. Nesta última quarta-feira, tivemos o Senado Federal recebendo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e também a ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, para falar a respeito do que acontece e aconteceu nas suas gestões e que estão relacionados a esta operação. Olá a todos. Depois dos escândalos da Operação Carne Fraca, as exportações do produto caíram de 63 milhões de dólares por dia para 74 mil dólares por dia, segundo o Ministério do Desenvolvimento. O número representa quase nada do que era exportado anteriormente. Por conta dos últimos acontecimentos, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, veio aqui no Senado Federal responder alguns questionamentos de parlamentares. A ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, que participou, disse que a gestão dela já havia começado o processo para que apenas servidores de carreira ocupasse as superintendências do Ministério nos estados. A senadora disse ainda que os países que fecharam o mercado para o Brasil também estão sujeitos a erros e que o país não pode ter todo o sistema penalizado. Me preocupa enormemente os integrados de suínos e aves, que são pessoas da agricultura familiar, que vivem e dependem da empresa. A empresa está em dificuldades porque não vai vender frango, não vai vender suíno. Nós temos aí alguns dias duros pela frente e que nós precisamos prever o que fazer com essas pessoas. Você veja o estado do Tocantins, o meu estado. A vida do meu estado é praticamente a pecuária de corte e a pecuária de leite. Então, meu estado vai sofrer um abalo forte neste momento. Então, nós temos que unir as forças, como eu fiz aqui agora com o Blairo Maggi, dando o meu total e modesto apoio à sua luta, ao seu comando como ministro, que nós temos que ir juntos todos, os senadores para um lado, deputados para o outro, o ministro para o outro lado, tentando convencer esses países de que tudo não passou de um terrível engano, de um terrível equívoco associado à corrupção num estado apenas de um Brasil de tamanho continental, que é o estado do Paraná. Blairo Maggi reconheceu o trabalho desenvolvido por Cátia Abreu e, como tem feito, reafirmou que a pecuária não pode parar. Qual o tamanho da crise, né? O tamanho da crise é que nós estamos vivendo. Quanto tempo ela vai demorar? Vai depender muito dos mercados internacionais. Mais uma vez, nós não estamos aqui em detrimento do mercado local, deixando de falar do mercado local. Mas, muito claramente, no mercado local, qualquer coisa que sair do eixo, qualquer coisa que sair do script que está ali controlado, está aqui a Secretaria de Defesa Agropecuária. O Ministério da Agricultura tem o poder de decisão de fazer as alterações necessárias que nós precisamos. E se nós não tivermos esse comando de lei para fazer, está aqui essa casa para fazer. Tem que trazer para cá e falar assim, olha, urgentemente eu preciso mudar isso porque as consequências são muito graves. E aí, esta casa, o Congresso Nacional, vai e muda e dá o comando para que a gente possa fazer as mudanças. Então, internamente, nós temos uma preocupação com o mercado, mas nós temos o comando dessa situação. Nós podemos alterar à medida em que for necessário. Quando eu falo do mercado internacional, eu não tenho essa possibilidade. No momento em que alguém fala assim, vocês estão banidos do mercado, é de 3 a 5 anos de muita conversa. Eu não sei se em 5 anos a gente sai do outro lado numa questão dessa. Então, eu queria só deixar claro aqui que é uma percepção de negócio, não é detrimento de um ou de outro que nós estamos tendo uma preocupação diferente nesse momento. Raíssa Lomonte para o SBA. A mensagem do ministro Blairo Maggi, afinal, agora mostra uma posição bem pouco otimista em relação aos mercados internacionais. E esses mercados internacionais, sim, e esse é o assunto do quadro Agroações de hoje, vieram com essas suspensões, essas sanções às carnes brasileiras com muita força. Teve também, evidentemente, uma orientação do próprio Ministério da Agricultura que quem estava para fazer embarques, que não o fizesse. Por que teve isso? É por isso que tem aquele número tão forte que a Raíssa Lomonte acabou de destacar, estava na casa de 60 milhões, agora para 70 mil dólares os embarques. A coisa acontece pelo seguinte, há um risco de se embarcar carnes com essa circunstância agora e acontecer de chegar no país de destino e mandarem voltar.
e aí o prejuízo é muito maior. É por isso que também teve essa orientação. Mas teve, então, portanto, um recuo extremamente forte. Esse é o assunto do quadro Agroações de hoje. O ministro da Agricultura não está nem um pouco otimista e o quadro Agroações mostra hoje como é que isso reflete também em perdas, em outras perdas, mas para as empresas envolvidas. Ora, as ações de empresas que foram citadas, né, BRF, que já vinha caindo, começou a cair muito mais depois do dia 17 de março, JBS chegou a ter uma reação na segunda-feira, mas voltou a operar em queda, e outras empresas que não aparecem, como Minerva, como a Marfrig, também tem queda no valor das suas ações. Nós vamos destacar agora o JBS. É importante lembrar que essas perdas, elas impactam todas as cadeias produtivas, impactam diretamente o bolso do produtor rural também, agora pode-se falar até em curto prazo, pode atingir, em médio prazo podemos ter também as cadeias produtivas agrícolas, como do milho principalmente e posteriormente até da soja. Vamos saber como é que vem se comportando as ações da JBS nesse momento, o quadro Agroações em destaque. Observe que no dia 23 de fevereiro as ações da JBS estavam em R$ 11,09, no dia 6 de março R$ 11,12. No dia 16 de março, portanto, depois da apresentação do relatório trimestral do quarto trimestre do ano passado, o mercado gostou do relatório do JBS e subia, vinha para R$ 11,99. Aí temos o dia fatídico aqui, dia 17 de março, cai para 10,72, foi a sexta-feira passada, quando teve a Polícia Federal divulgando o que estava acontecendo na sua operação. Nesse 23 de março, vem com ligeira recuperação em relação ao dia 17, vem para 10,75, mas com queda em relação aos dias anteriores dessa semana, porque, como eu disse, nessa semana, principalmente na segunda-feira, ontem também, houve recuperações para os valores das ações da JBS.